Fala rapaziada, beleza? Quem estiver chegando no canal e não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e ajude a gente a estar criando conteúdo para vocês, beleza? Né? Então vamos lá. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um carro aqui que está disponível para venda. É uma joia para quem curte aí o mundo automotivo e está interessado em comprar um Corsinha. Não é um Corsinha qualquer e eu vou estar mostrando para vocês ele aí. Vai estar disponível mas o intuito aqui do vídeo é mostrar os detalhes dele. E aí, qualquer coisa a mais, entre em contato no particular aí, a gente passa os detalhes sobre valores, etc. Beleza? Então vou narrar o carro para vocês, mostrar os pontos positivos e aquilo que tem que ser feito nele. Para quem quiser encarar, é um projeto bem bacana. Beleza? Vamos lá. Bom, trata-se de um Corsa GL ano 1996. Ele é 96. Vídeo vidro aqui, né? TT, cadê o TT? TT 9696. Esse carro é um carro GL 1.6 de único dono, com 95 mil quilômetros. Esse carro ele é um carro de único dono, de nota fiscal de fábrica. Ele não foi um carro comprado em concessionária. Foi um carro que foi comprado por um funcionário na GM na época. Tem uma história até bem curiosa sobre ele, que na realidade ele comprou um Corsa GL 1.4. Esse carro ele é de julho. Quando ele foi retirar o carro, já pegou 1.6. Então assim, esse é aquele carro que é 1.6 4 bico. Então eu vou estar mostrando para vocês aí os detalhes dele. Vamos começar pela parte interna dele, né? Ele conta com 96.538 originais. É um carro que nunca foi feito uma retífica, nunca foi aberto o motor. O interno dele, ele ainda carrega a herança do 95.6, que é esse tecido quadriculadinho mais vermelho. A segunda leva dele ele sai com aquele mais claro. Ele tem o seu interno com o acabamento cinza escuro, que é igual ao do Corsa GSI, tanto bolsas laterais quanto as soleiras aqui, ó, o acabamento de soleiras. Os bancos da mesma forma. Os bancos estão em excelente estado, sem furos, tanto dianteiro quanto traseiro. Com os acabamentos, ele tem todos os acabamentinhos das tampinhas aqui na cor cinza escura. O banco, o único detalhe que tem para ser feito é esse remendo da parte cinza, que não é a parte crítica, que é a parte que se encontra para reparo, mas não está com sua espuma danificada, ele está bem firme. E ponto interessante, praticamente nenhum desgaste nos bancos, somente aquele ponto ali. Vamos lá, carpetão sem furação, ó, em excelente estado. Cara, curiosidade, eu cheguei a mexer em algumas partes dele antes de gravar o vídeo e achei até plástico nessas partes inferiores aqui das proteções. Um outro ponto, todas as tampinhas também nunca nem, ó, retiradas do local, todas intactas, perfeitas. Na parte interna ele conta com os tapetes originais de época. Os tapetes vocês sabem que era um acessório, né? Mas original que eu falo que eram os tapetes que eram utilizados na época. Borrachas de pedaleira em excelente estado. Parte de painel também sem risco, dano, nada. A sua bandejinha porta-treco ali presa na posição original. Quem nunca viu ali o acabamento, ela vai assim. E eu acredito que um dos pontos, ó, é um carro com acendedor de cigarro que nunca foi aceso um cigarro. Ó, nunca acendeu o cigarro. O cinzeirinho aqui também em excelente estado. E um ponto muito interessante nesse carro: GL com preparação de som, com fiação de alto-falante dianteiro, traseiro normal, porém com o furo do rádio, e nunca foi feita a furação nele. Coifa original, ainda original, né? Ó, tem um pequeno rasgo, mas dá para se ter uma noção sobre o material que é. Bolota originalzinha, com o seu desgaste do tempo comum. Volante padrão Corsa, está em excelente estado, a parte de ranhura, porém com pequeno molejo aqui, mas do que não é nada demais. Quebra-sol em excelente estado, teto solar em excelente estado. Tem o cinto de segurança traseiro, por se tratar de um GL. Um ponto, esse carro vem com alarme original, então ele é original, a tampinha aqui, a luz de teto com o sensorzinho. Espelho retrovisor, PQP.
Manual, nota fiscal de fábrica. Depois eu vou colocar para vocês aí a papelada e o histórico de papelada que esse carro tem. Ele é... Depois eu vou contar a história do único dono. Olha que bonitinho. Documentos do Corsa, olha, Super Corsa. Nota fiscal de fábrica emitida para o funcionário. Está escrito aqui. Ai, que interessante. São os acessórios, o automóvel em si. Valor de época. Saída da portaria da GM de São José dos Campos. Aí 15/3/96. A nota fiscal da GM. São José. Direto no nome do meu querido sogro, Alcides Litaldi. Pagamento à vista. Detalhezinho que era carro de funcionário, então tinha que ficar 6 meses no nome dele na época, intransferível. Agora já passou 6 meses, né? Azul. Que coisinha linda, hein? Raro achar um documentinho assim como esse, hein? Isso sim tem muita validade. Dele qual que é, mas ó, ele consta com todos os históricos, manual, nota fiscal de fábrica. Vai vir com kit de primeiros socorros aí para quem é mais nostálgico ainda. Sempre foi placa de São Caetano do Sul. Então desde 96 ele sempre foi emplacado aqui em São Caetano. Essa é a parte interna dele. Vamos para a parte mecânica aqui, que é uma parte interessante. E depois os outros pontos aqui. Bom, a parte mecânica aqui. Ele já é 1.6, 8 válvulas. Então é o 4 bico, MPFI. Aquele motor que é super totalmente confiável. Já é da geração PowerTech. Com todas as revisões feitas, toda a manutenção realizada pelo proprietário em ordem. Recentemente ele trocou o radiador, ele colocou um radiador original, pois o radiador apresentou um vazamento e ele optou por estar colocando um Valeo. Um motor bem sequinho. Eu gosto de filmar carro assim porque mostra que não é um carro que foi lavado, preparado para venda. Eu prefiro, porque aqui você vê numa situação normal como é. Um carro com 96 mil quilômetros, cara, um motor muito enxuto. Isso aqui é um cavalo, né? 1.6 para esse carro aqui, ele é super forte. Lacradinho frente e traseira, com todos os itens originais, o adesivo do para-barro na posição correta. E dá uma liga nessa longarina aqui, ó, em perfeito estado. Lembra o que eu disse dos Corsas 95, que tem um problema de desplacamento? Esse aqui já não tem. Então 96 alguma coisa foi feita diferente na GM. Método de aplicação. Aqui você consegue enxergar o value shade da parte inferior aqui, que é um azul mais claro, um azul liso. Um outro ponto interessante nesse carro, ele tem a manta do painel corta-fogo ali. Manta original do capô também, por se tratar de 1.6. Um outro ponto interessante aqui, estética, sobre a parte de emblema. Quando ele vira MPFI, o emblema muda para este emblema aqui, que é o cromadinho. 95, 94A, 95, ele ainda é até 96, começo do ano. Ele é aquele resinadinho dos mais antigos. Placa aqui, ó, do ano de 96. Nunca foi emplacado em outra cidade, em outro lugar. Sempre o mesmo dono. Beleza? Faróis originais da marca Valeo, com as chupetinhas aqui originais. Não são réplicas de ambos os lados. Tem aqui com a fixação toda perfeita, sem nenhuma quebra, nada. Os para-choques, apesar de desbotados, são passíveis e possíveis de ser revitalizados. Tanto o para-choque quanto as molduras dianteira. Esse carro ele conta com aquele borrachãozinho lá. Aqui você tem uma dimensão de como que ele funciona. Essa peça é só substituir o borrachão mesmo. Dá para você ter uma ideia sobre a parte de borrachão. Os borrachões são originais ainda do carro.
sem restauro, sem reforma. Aquele ponto que eu falei das molduras, ó. As molduras estão em perfeito estado. Para-choque também da mesma forma. E esse lado a mesma coisa. Maçanetas cristais aqui, ó. Cristais de vida. Vamos lá para mais um ponto aqui. Vou mostrar ali a lanterna traseira, depois eu falo sobre os vidros dele. Retrovisores originais, todos da mesma forma e todos funcionais. Um ponto interessante, esse carro nunca desmontou o forro de porta. Eu afastei o forro de porta para poder estar enxergando o plástico para ver se era original mesmo. Aqui a gente conta com as duas lanternas traseiras da marca Iorca originais. Ó, as duas Iorca. Como eu disse do emblema, o emblema quando ele vira 1.6 MPFI ele muda para o cromadinho. Nostalgicamente eu prefiro o outro, mas esse é o original do carro. Cristalzinho, placa traseira também da mesma forma, 96. Vamos sobre os vidros aqui. Bom, falando em vidros, aqui com o vidro dianteiro, todos os vidros são originais do carro, nenhum foi trocado. Mas só um detalhe aqui, consta com as etiquetinhas originais do para-brisa aqui. Lembra sobre a questão de como saber se ela é original ou não. Ela tem uma furação ali com uma escrita, tá vendo? Ó. Então, isso aqui é um ponto que é original. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Ainda tem até o selinho de 97 aqui que sobrou do Código de Trânsito, quem se recorda. Vidro dianteiro original GM. E um detalhe, com o degradê original de fábrica constando na nota fiscal. Aí a gente tem aqui vidro traseiro de porta também original. Vidro traseiro também original GM. Da tampa traseira também original GM, com aquele selinho de road service também original. Ó, vamos focar aqui para ver o estado dele. Com térmico traseiro funcional, todas as aletas, o que é raro hoje em dia de se encontrar. Vidro traseiro também aqui original e aqui também original. Pontos curiosos sobre esse carro, parte de funcionalidade, né? GL, trava da tampa traseira elétrica, trava da portinhola do tanque de combustível elétrica, integrado junto com as portas. E esse carro ele tá com o alarme dele funcional. Aí eu te pergunto, quantos Corsas você encontra com o alarme funcional? Vou te falar, dá para contar nos dedos. Esse carro aqui ele serviu para mim de um grande laboratório de cores para as peças internas, tá? Porque é o carro que eu tinha certeza que era original. Aí vamos lá, alarme original. Travou. Tá funcional. Se destravar ele na micha, ele não vai funcionar. Destravou. Vocês sabem que ali vai um sensorzinho na fechadura ali, tanto dianteira quanto traseira. E é ele que ativa. Lembra que eu falei da lâmpada lá em cima? Então, aquilo ali é um ponto interessante, porque a lâmpada do teto é para quem já tinha o alarme original. Chave original. A primeira chave não é a cópia. Ó, com o sensorzinho da luzinha. Isso não é um alarme, esse botão aqui, tá? Um ponto que ele não tem a chave reserva. Contar sobre a história desse carro aqui, né? Esse carro era do sogro de um cliente meu, que trabalhava na GM, aposentado da GM. Ele tirou 0 km e tal, ficou um tempo. Faleceu. E aí o carro ficou parado um tempo em inventário. E aí a esposa dele, que é a herdeira, ficou com o carro para ela. E desde então até nem transferido do nome foi, mas é todo desembaraçado para transferência já. E por isso que esse carro ele ficou tão intacto assim, né? Beleza? Eu vou estar mostrando os documentos, essa parte documental de histórico de documentos de licenciamento, nota fiscal, dando uma ênfase, mas a história do carro, basicamente, ela é essa, beleza? Vamos para a parte estética e estrutural do carro, que é o que nos importa, beleza? Parte de estrutura de pintura do carro, eu gosto de falar muito sobre isso, pela questão do que é original, do que não é original, e daquilo que tem que ser feito, certo? Aqui eu vou ser bem transparente em relação ao que tem que ser feito. Bom, ele é um carro que ele conta com a pintura original de capô. Medi no micrômetro para tirar a dúvida, e tanto na textura de aspecto também ele está perfeito. Não precisa ser pintado, fazer nada. O teto também é pintura original.
não precisa ser feito nenhum reparo de pintura, somente o polimento. Porta dianteira direita, também com a sua estrutura de pintura toda original. O que essa porta precisa ser feito é um martelinho aqui na região do meio, que está bem tranquilo. Para-lama dianteiro também é original. Lembra que eu falei sobre o laboratório? A textura desse carro aqui me ajudou bastante em alguns reparos, porque deu para perceber qual era o aspecto original de pintura. O que tem que ser feito nesse carro de pintura é a lateral direita, que tem esse descascado, que ela já foi repintada em algum momento, mas também é só uma repintura. E aqui a gente tem um ralado na lateral, que tem que ser feito um martelinho, mas aí eu explico para vocês com mais força, mas basicamente seria pintar essa lateral. Tampa traseira, por ter um risco aqui, um raladinho aqui e um queimado aqui. Mas o restante, a estrutura dela também é original, mas teria que ser repintada. E essa lateral aqui, que tem esse ralado aqui de coluna de prédio, que também é fazer um martelo para tirar o dano do amassado e fazer um retoque. Quando eu falo um retoque, é que é passível de fazer uma pintura localizada, sem ter que invernizar a peça inteira. Beleza? Para a lama dianteira não tem que ser feito nada. Beleza? Então é isso aí. Vamos falar de outros pontos positivos do carro aqui. São as 4 rodas, são as rodas Boering, em perfeito estado. Todas sem nenhum risco, amassado, nada demais. Os pezinhos são GMs. Os pneus são todos P4, todos iguais. Com estado bom. Pneu é particular, eu prefiro troca de pneu. Porém, o carro ele está com os pneus originais de época. Os traseiros da mesma forma. Ó, são todos iguais, são casalzinho. Tem as calotas de época, porém, essas calotas são da versão 97. Eu creio ser da versão 97. Eu não tenho certeza pelo catálogo se o 96 MPFI já saía com ela. Eu acredito que sim, porque como muda o emblema, também pode ter mudado o formato da calota. Para mim, a calota do modelo original dele seria essa mesmo. Mas elas têm aqui, é um joguinho de paralela de boa qualidade de época, que dá para ser feito um reparo legal. Vamos para a parte traseira aqui, que é um charme à parte desse carro. Como eu disse, é um carro tão íntegro que se a gente for falar dele o dia inteiro, a gente consegue encontrar só qualidades. A parte de arremates internos em excelente estado. Aqui um pecadinho que eu já mostro, mas ó, em ótimo estado. Pecadinho que eu já mostro é porque aqui caiu a calafetação de um pedaço dela só. Não tem batida, não tem nada, mas caiu a calafetação. Tem que fazer a calafetação da metade para cá. Mas se você enxergar a parte de alinhamento aqui e acabamento da parte de entradas, em excelente estado, ó. Cara, nos dias de hoje, o carro com quase 30 anos, você encontrar um carro nessa condição, posso dizer, muito difícil. Como eu disse, acabamento cinza interno, então os suportes de bagagitos também são cinza claros, escuros, desculpa. Tampão traseiro, olha o acabamento dessa parte inferior, em excelente estado, sem furo, já no tom escuro. Temos ali carpete do painel traseiro, ó, dos bancos, nunca removidos do lugar. Esse carro, muito provavelmente, se você for desmontar para fazer uma higienização, você vai encontrar plásticos. Carpete em ótimo estado, cinza escuro. Temos a roda aqui, Boering também, a quinta roda, com pneu Goodyear de época. Não consigo te afirmar se o Goodyear era original ou o P4000. O P400. Eu acredito que era o Goodyear. Mas todos em medidas em excelente estado. Mais um GL com carpete no painel traseiro. E vamos ver a vida como ela é aqui, ó. Ó, painel traseiro. Oh, parafuso, ilumina. Bom, vamos lá, ó. Olha o painel traseiro. Deixa eu iluminar aqui o parafuso pra ver. Ó, nunca retirado do lugar o carpete. Aonde você encontra um carro nesse estado com quase 30 anos? Pela minha experiência com o carro, independente dos Corsas ou carros normais, carro com 10 anos de uso já está muito fubazado. Esse aqui tá tão íntegro, ó. Painel nunca foi, assoalho nunca foi pintado, nem laterais de painel. Isso mostra a integridade do carro. E é um diferencial, né? Beleza? Então, eu vou dar uma mostradinha para vocês por baixo do carro.
e depois eu faço um tour por ele. Caixas de roda intactas, nunca batidas, bem encardidas, mas nunca batidas. E olha o assoalho desse carro, rapaziada. Com barra estabilizadora dianteira e traseira, catalisador original no lugar, totalmente íntegro, sem ralado, com as borrachinhas no lugar. Podemos falar, né? Um exemplar de excelente qualidade. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. A partir de agora aí, ele está disponível para venda. Eu vou deixar as informações aí para vocês entrarem em contato. Preferencialmente por WhatsApp ou pelo Instagram. Já aviso de antemão sobre o carro. É um carro que tem os reparos para ser feito, porém é um carro de excelente qualidade. O preço é um preço diferenciado, sim, porque esse carro aqui, o que você tem que fazer é uma volta de martelinho e pintar lateral, duas laterais e tampa. Só, de pintura é só isso. Revitalizar os para-choques ou colocar 4 para-choques novos e arrumar aquele banco. De restante, a parte de mecânica, igual vamos dizer sobre revisão. Revisão, lógico, que você quer fazer, direito seu gastar o quanto você quer gastar de revisão. Porém, um carro com essa quilometragem, nesse estado, ao você andar com o carro, você vai perceber que o carro ele é muito íntegro. Eu trocaria correia dentada e óleo só para garantir, porque de restante não há necessidade de fazer nada. É aquele 1.6 com 96, 95 cavalos. Então assim, basicamente o que tem que ser feito são esses pontos. Pintar duas laterais e uma tampa, revitalizar os para-choques e fazer o reparo do banco. E uma volta de martelinho, beleza? E você tá com um carro aí apto para colocar placa preta daqui a 3 anos. Porra, 3 anos, mas 3 anos passa rápido, né? Ontem eu tinha 30, hoje eu tenho 38. Beleza? Então vamos fazer um videozinho mostrando o carro aí, uma voltinha e depois aí a gente conversa. Vai estar no contato. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado e entrem em contato interessados que dá negócio. Beleza? Valeu!